Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um programa de saúde. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, uma doutora já há muito tempo, uma experiência bastante ampla na sua especialidade, vai nos contar aqui um pouco dos seus conhecimentos. Obrigado, doutora Fernanda Marasquim Heck, por ter aceito o convite, e estamos aqui para dar um primeiro oi na câmera 1 aqui. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Eu sempre falo que esse assunto, que é o meu dia a dia, né, é um assunto super relevante, um assunto importante de ser falado, colonoscopia, prevenção, coloproctologia, e é o meu dia a dia, então fiquei muito feliz quando tu me convidou. Eu fiz toda a minha formação voltada, né, para essa parte. Já estava um tempo longe da Serra Gaúcha, né, fazendo toda a formação. Eu fiz a medicina em Tubarão, Santa Catarina. Depois fiz a cirurgia geral na Ubra, junto com a HPS, Canoas e Porto Alegre. Depois fiz a residência de coloproctologia mesmo em Santa Maria, no Hospital Universitário de Santa Maria. E acabei finalizando por último, agora fiz meu observership em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. Bacana. E daí depois voltei para Caxias, né? É minha cidade natal, é onde tenho minha família. Então sempre quis voltar para cá, né? E fico muito feliz de estar agora na região. Muito bem. E essa experiência nos Estados Unidos, como é que surgiu? Na verdade, durante a residência de coloproctologia, surgiu uma oportunidade, né, para ir acompanhar um dos mais renomados nomes da coloproctologia. E daí a gente fez, assim, como se fosse uma prova dos residentes. Na época eu fui bem na prova, né, e surgiu essa oportunidade. E eu já queria fazer algo desse tipo, então a gente fui unindo o útil ao agradável, surgiu a oportunidade, eu acabei abraçando ela e fui pra lá. E foi maravilhoso, foi muito legal. Eu acho que poder vivenciar uma realidade tão diferente da nossa e em contrapartida trazer isso pra nossa realidade foi muito legal. Existe uma diferença monstruosa, né, do Brasil para os Estados Unidos, sim, né? Sim. Sabe que eu brinco que, na verdade, a gente tem... Assim, tenho chefes maravilhosos, pessoas maravilhosas atuando na coloproctologia, mas eu acho que a nossa grande diferença é a tecnologia, a acessibilidade que eles têm a isso lá, né? É muito mais fácil para conseguir, né? E que é diferente da gente. Não que a gente não tenha, mas é um pouco mais complicado. A gente ainda tem toda essa dificuldade, a gente tem essa diferença convênio, plano, SUS, né? Então, e lá é diferente, a saúde por si só lá é diferente. Mas foi muito legal pra ver, né? E pra poder trazer um pouquinho disso pra cá também, né? Técnicas, vivências, tudo foi muito bacana. E essa mudança de local é bacana porque amplia os conhecimentos também. Sim. Né? Eu falo que a gente sair de Caxias para ir ver colegas em Porto Alegre, em congressos, em jornadas, acompanhar e dividir experiências, isso é muito legal, né? Eu acredito que a gente cresce profissionalmente com esse tipo de coisa. Né? Então, discutindo, olha, eu fiz isso com tal paciente e tive tal desfecho, o que tu teria feito? Tu já teve algo parecido? Isso é muito bacana. Então, os congressos, eu sempre falo que a medicina é uma especialidade que a gente tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre em constante evolução, porque sempre tá aparecendo algo novo, algo diferente para estudar, uma técnica nova. Então, o conversar e estar sempre por dentro é muito importante. A gente conversa sempre assim que antigamente, principalmente os pessoal mais do interior, né? Tinha uma dor de barriga, tomava um chá e aquilo ali passava, né? Com certeza. Mas aí quando ia ver, tava uma coisa assim até difícil de reverter às vezes, né? E a pessoa... morreu com uma dor de barriga. Não, era coisa muito... Sabe que hoje a gente fala... mas a gente fala tanto hoje em câncer coloretal. Será que não tinha isso antigamente? Será que é os fatores de risco que mudaram e a gente tem mais fatores de risco hoje? Ou a gente também tem a questão de que antigamente... a minha avó, meus avós nunca fizeram uma colonoscopia, né? Então hoje a gente também tem essa questão de rastreio, da acessibilidade. As pessoas conseguem fazer os exames e ter diagnósticos mais precoces, né, do que se tinha antigamente, né? E isso é uma coisa que também a gente aborda muito, né? Cada vez mais a gente tem diagnósticos de pacientes mais jovens. Então a gente, claro,
tem a questão de fatores de risco, de exposição que antigamente não se tinha? Acho que sim, né? Mas eu acho que a questão também é que a gente consegue fazer esses exames que antigamente as pessoas não tinham acesso e não tinham nem conhecimento. Sem contar também, doutor, né, que nem a doutora falou no começo ali, da tecnologia, né? Como Sim. ampliou isso, né? Com o tipo de aparelho. Com certeza. Né, que antigamente praticamente tinha que abrir a barriga, né? Sim. Para ver qual era o problema, né? Sim, é verdade. No consultório, quando a gente fala, às vezes, em colonoscopia, os pacientes, não, mas eu não quero fazer. Porque falta conhecimento. A colonoscopia hoje, a gente fala muito da colonoscopia porque é o melhor exame que nós temos hoje para prevenir câncer de intestino. E a colonoscopia, muitos pacientes não têm o conhecimento de como ela funciona, o porquê que ela é tão importante, por que tem que ser feita. Então, a gente tem isso que mudou muito e por isso que eu gosto de conversar sobre esse assunto, porque a gente ainda tem a questão do preconceito, né, que é uma coisa que a gente tem que conversar. Muita gente tem medo de procurar um coloproctologista. Porque eu vou ser tocado, porque eu vou ser examinado. E isso é muito importante, que a gente quebre um pouco desses tabus. Da mesma forma que é importante a mulher procurar o ginecologista, o homem procurar o urologista, todo mundo tem que procurar um proctologista em algum momento da vida. O segundo câncer mais prevalente, tirando de pele, né, a gente tem a questão, o segundo câncer mais prevalente é o câncer de intestino. Primeiro a gente tem mama na mulher, no homem próstata, e o segundo em ambos é intestino. Em ambos, né? Exatamente. Então é uma especialidade que precisa ser mais entendida. O pessoal tem que conhecer mais, tem que entender que é importante consultar para fazer os exames. E se vê assim, o menino, ele praticamente só é levado no médico quando tem uma dor, uma coisa, né? Já a menina não, a mãe já leva na prevenção, né? Claro. Mais fácil. Então existe mais um preconceito mais do homem, né? Com certeza. E o proctologista, geralmente as pessoas só consultam com a especialidade procto quando tem algum sintoma. Isso tá muito errado. Sentir algo, tem, por óbvio, né, que consultar, tem que ir, né, verificar se tá tudo certo, mas o correto seria consultar para fazer exames preventivos, que é uma coisa que ainda não tá enraizado, né, as pessoas não têm ainda esse conhecimento. Eu sempre digo assim, é bom procurar, porque se achar, resolve mais cedo, né? A colonoscopia hoje, de maneira geral, todo mundo tem que começar a fazer colonoscopia aos 45 anos. Todos. Se eu tenho algum parente de primeiro grau, meu pai teve câncer de intestino aos 50, eu vou começar a fazer a colonoscopia 10 anos antes. Então, ao invés de começar aos 45, se meu pai teve câncer de intestino, eu vou começar 10 anos antes, então aos 40. Se meu pai teve câncer de intestino aos 60, eu não vou começar aos 50, eu vou começar junto com a população geral aos 45, o que vier antes. E a colonoscopia, ela é importante porque a gente, além de conseguir fazer diagnóstico, a gente já consegue tratar. Então, assim, a parte chata que eu falo da colonoscopia é o preparo, né? Eu sempre falo para os meus pacientes no consultório que a colonoscopia, a parte chatinha que é o preparo, é uma coisa muito importante e os pacientes têm que tomar alguns laxantes, fazer todo um preparo antes do exame. E eu sempre comparo com... Imagina que eu quero ver as paredes dessa sala. Se as paredes dessa sala tem barro grudado, às vezes um preguinho pendurado pode passar despercebido. Tá certo. É a mesma coisa no intestino. Eu preciso que o intestino esteja bem limpo para que quando eu entre com a ótica, com o aparelhinho, pelo ânus do paciente, para olhar todo esse intestino por dentro, ele esteja limpo. Então essa é a parte mais chatinha do exame. Mas a colonoscopia, além de eu conseguir identificar lesões, identificar inflamações, eu já consigo fazer biópsias ou tirar essas lesões. Então, por isso que é um exame tão importante e que tem que ser mais falado.
A gente tem que receber mais no consultório os pacientes que vêm e falam, doutor, eu só vim para fazer os exames. Que legal. Né? Seria o ideal, né? Com certeza. Mas o brasileiro, de modo geral, ele é meio arredio, né? Sim, a exames, sim. tudo, né? Muito. Mas está mudando, né, doutora? Tá. Está mudando. Tá. Eu acho que a informação, da mesma maneira que a gente tem muita coisa circulando que não é real, a gente tem muita informação boa chegando na população. Né? E eu acho que o acesso à informação é uma coisa muito importante. A gente, claro, tem que filtrar algumas coisas, mas essa informação que chega é muito importante. E a internet hoje tem de tudo também, né? Tem muita tudo. coisa boa, mas também tem umas pegadinhas para vender remédio, Com né? certeza, que às vezes nem tem uma fórmula tão aprovada, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Com certeza. E cura milagrosa não existe, né? Não. Existe a técnica, né? Não, a gente, inclusive, a cura, a gente sempre fala, eu falo muito no consultório, que a gente tem que tentar prevenir para não ter que tratar, né? Claro, às vezes, em muitos casos, a gente tem que fazer o tratamento, tem que ir atrás, mas o melhor seria que a gente pudesse sempre estar um passo à frente do problema, né? E prevenir ele, né? Que é o que a gente tenta fazer no consultório, né? A prevenção de problemas como câncer coloretal. E a doutora atende particular, Círculo, tem convênios, sim, né? Sim, O Círculo tem uma estrutura muito boa, né, doutora? Muito, muito boa. Me surpreendi positivamente quando cheguei em Caxias, né? Hoje é um dos planos que eu mais atendo, né, no consultório. Tem uma estrutura boa, uma equipe bem organizada com essa parte dos exames de endoscopia, de colonoscopia. Então, eu acho que os planos, de maneira geral, em Caxias, estão muito organizados, bem equipados. A gente tem essa facilidade de poder pedir os exames, serem autorizados e os pacientes conseguirem fazer o rastreio de maneira direitinho, né? Até porque a gente tem toda uma questão de que o paciente, quando faz uma colonoscopia, não vai ser a única da vida dele, né? Geralmente, se o exame foi completo, chegou até o final, deu pra ver todo o intestino grosso, né? Que a gente se preocupa muito com o intestino grosso, porque é onde ocorre o problema câncer geral, geralmente é no intestino grosso. 5% é no intestino fino, menos de 5%, então a gente se preocupa muito com o grosso. Então, se o exame foi completo, o preparo estava bom, não tinha nenhuma alteração, ele vai repetir esse exame em 5 anos. Claro, tinha algum pólipo, tinha alguma lesão, a gente vai verificar tamanho, tipo, número, dependendo tem que fazer antes, tem que fazer em 6 meses, 1 ano, mas a gente consegue tudo isso com os planos de saúde, né, e a gente tem isso já bem estruturado, né? Funciona mesmo? Funciona. Sabe que eu também trabalho na prefeitura, né, no CES ali, e a gente também tem conseguido organizar isso. Claro, a gente tem toda uma questão que ainda está sendo, né, gerenciada, né, para os pacientes terem acesso, mas a gente já tem conseguido organizar isso também na parte SUS. Com certeza, a prevenção é o melhor remédio. Com certeza. E deixar esse preconceito, né, porque é muito melhor fazer um tratamento preventivo, né, do que um exame preventivo, né, do que um tratamento depois que envolve, às vezes, dá trabalho, né. Eu tive pessoas que eu conheci ali que tem a bolsinha, tem toda aquela coisa, né, é um desgaste para a pessoa, né. A gente, graças a Deus, tem hoje vários tipos de tratamento, né, que possibilitam qualidade de vida, muitas vezes cura, né, desses pacientes, mas sim, com certeza. Às vezes os pacientes me falam assim no consultório: ai, doutora, mas eu vou ter que ficar de jejum. Ai, doutora, doutora, mas eu vou ter que fazer o preparo. Ai, doutora, mas isso. A minha resposta é sempre a mesma. Mas vai prevenir câncer de intestino. Ponto. É difícil. Claro, não é que nem um raio-x, né, que é mais fácil de ser feito, mas prevenimos câncer de intestino. Ponto. É isso aí, né? Então esse tem que ser, assim, o que o paciente tem que ter em mente é que a gente consegue prevenir uma doença grave fazendo um exame, né? Então é muito importante, né, que os pacientes tenham essa clareza. Outra coisa importante também é que, claro, não é o que a gente deseja, mas se a gente tiver pacientes que antes dos 45 anos ou em algum momento da vida tenham algum sintoma,
tem alguns sintomas que são importantes da população ter em mente de que tem que procurar ajuda, né, antes. Ah, mas eu não completei 45 anos, vou esperar. Tem alguns sintomas que são importantes. Então, sangramento, alteração de hábito intestinal. Ah, eu ia no banheiro todos os dias e agora eu não vou mais, tô tendo diarreia, tô trancado. Dores, perda de peso. São sintomas que tem que te fazer procurar antes. Pode ser, e desejamos, que não seja nada grave, que às vezes é alguma doença do orifício do ânus, algum problema de hemorroidas, de fissuras, de fístulas, mas a gente precisa que os pacientes também procurem, né? E não vão deixando para procurar quando já tá muito avançado, né? Então, o corpo avisa, né? Exatamente, perfeito. Eu sempre falo, o corpo dá sinais, né? Então, sim. Então tem que ficar atento e hoje tem a facilidade, né? Sim, Os planos são ágeis, mas também o SUS, quando dependendo da situação, também tem. Sim, consulta às vezes no posto, né? A gente sabe que a agilidade às vezes é o grande problema, né? A gente tem todo um número populacional, né, importante, enfim, tem toda essa dificuldade às vezes, mas consulta no SUS se o médico do posto identifica alguma urgência, algo, eles encaminham, entram em contato com a gente, né, ah, tô em dúvida, doutora, não tô, né, que procure alguém, né, procure algum médico pra esclarecer, tirar essas dúvidas, né, ver se tá tudo certo, né. E em alguns casos, doutor, quando aparece alguma protuberância, vamos dizer ali, é retirado no próprio exame, né? Sim, durante o exame, se a gente identifica os famosos pólipos, a gente já tira durante o exame, né? Essa é a principal vantagem, acho, da colonoscopia, porque a gente consegue, é um exame diagnóstico e terapêutico, então a gente já consegue remover. Claro, se for uma lesão maior, alguma coisa diferente, a gente às vezes se organiza, mas em geral a gente consegue tirar durante o próprio exame. E tudo com um aparelho... Sim, sem corte na barriga, tudo durante o exame mesmo. Na consulta mesmo, né? A gente entra com um aparelhinho, com essa ótica pelo ânus e vai olhando todo o intestino. E enquanto a gente, identifiquei uma lesão aqui, a gente já consegue tirar durante o exame. Uma outra coisa importante que muitos pacientes me questionam no consultório é sobre anestesia. Antigamente, alguns exames eram feitos até sem anestesia. Hoje a gente mudou muito, né? Então, melhorou isto. A maioria dos nossos exames tem acompanhamento anestésico, então tem um anestesista junto. Não é anestesia geral, tá? Mas é uma sedação, então o paciente não vai sentir nada, não vai sentir dor. Ele chega, vai dormir, né, uma sedação, a gente faz o exame, assim que acaba o exame, o paciente já acorda, às vezes vai para uma sala de recuperação, come alguma coisinha e sai caminhando, tudo bem, né? Essa questão da anestesia é porque o exame, querendo ou não, é um pouco desconfortável, né? Porque a gente entra com o aparelhinho, a gente precisa olhar tudo dentro do intestino, então a gente utiliza do anestesista, né, para nos ajudar nesse exame. A própria anestesia, não sendo geral, ela não envolve praticamente risco nenhum, né? Sim. Eu sempre falo que riscos a gente tem até de atravessar a rua, né? Com certeza. Então, assim, a gente sempre explica para os pacientes, mas são muito difíceis, né, de ocorrer. A gente faz uma sedação leve, não é anestesia geral. O exame a gente faz com todo cuidado e cautela para que ocorra tudo bem, tudo dentro do esperado, né? É muito difícil, né, de ocorrer qualquer problema, porque é diferente de uma anestesia geral, é diferente de fazer uma cirurgia, né? Então, assim, se a gente vai pesar riscos e benefícios, os benefícios superam imensamente os riscos, né? E também, para a própria sedação ali, é feito todo o histórico do paciente, né? Sim, com certeza. Geralmente, no consultório, a gente já faz a primeira triagem. Então, eu sempre pergunto no consultório, tem algum problema de saúde? Toma alguma medicação todos os dias? Tem alergia? Então, se a gente identifica que esse paciente precisa, às vezes, passar por uma avaliação com o cardiologista, passar por uma avaliação com o anestesista prévia ao exame, a gente já encaminha. Caso o paciente seja um paciente com poucos problemas de saúde, um paciente relativamente jovem, né, que a gente não se encaixe naqueles critérios que a gente tem que ter, a gente já encaminha esse paciente direto para o exame. E no exame, antes do exame, o anestesista sempre conversa com os pacientes, né, e já faz aquela avaliação pré-exame,
Tem todo um ritual ali bem seguro, né? Sim, Bem sim. seguro. A gente segue hoje protocolos em todos os hospitais. Então a gente tem as triagens do pessoal da enfermagem, a nossa dentro da sala, da equipe de anestesia. Então se torna um exame muito seguro. E evoluiu muito isso, né? Porque hoje, em qualquer lugar que a gente chega, ele pergunta qual é o seu nome e a data de nascimento. Sim. Quer dizer, para não errar o paciente. Sim, é né? nome, é data de nascimento, é CPF, Sim. é pulseirinha que é Sim, colocada, é o sistema que é checado antes de começar o exame. Então a gente tem, né, como eu disse, vários protocolos para dar tudo certinho. E a doutora, então, caxiense que foi estudar por tudo isso, né? Mas por todas essas mudanças que teve de locais para aprimorar, com certeza, né, os conhecimentos, né? E quando é que assim, eu quero ser médica, né? Porque é uma profissão bastante difícil, Sim. tem que estudar bastante, né? Eu não tenho nenhum médico na minha família, Olha só. né? Mas isso despertou desde muito jovem, assim. Não sei se foi acompanhando, às vezes, meus avós. E eu falava desde muito jovem pra minha mãe que eu ia ser médica, eu falava pro meu pai que eu ia ser médica. E aquilo foi, acho que, crescendo. Eu tinha um tio que hoje é falecido e ele também, ele falava muito, ele falava duas coisas pra mim, que eu ia ser rainha da festa da uva. Olha. E que eu ia ser médica. A rainha da festa da uva não foi, mas o médico foi. E daí foi crescendo isso, e eu sempre tive essa curiosidade, essa vontade. Sou muito feliz na especialidade que eu escolhi, né? Eu acho que a Procto completa tudo que eu gosto dentro da medicina, né? Eu falo que a Procto é muito boa, porque a gente consegue fazer consultório, então tratar pacientes no consultório, diarreia, constipação, incontinência, doenças orificiais, cirurgias menores, cirurgias um pouco maiores, exames. Então é uma especialidade muito ampla. Então eu gosto muito da especialidade que eu escolhi e sou apaixonada também pela medicina, gosto bastante, assim. E a residência também é uma especialidade que é exigida, né? Sim, sim. Isso é uma coisa que eu julgo super importante, né? Eu acho que é aí que a gente lapida a nossa formação médica, né? Porque a gente sai da faculdade de medicina muito cru. E eu acho que a residência faz com que a gente consiga... a gente não tem como ser bom em tudo, né? Então a gente consegue direcionar, estudar, entender mais sobre aquele assunto para conseguir também fornecer o melhor para os nossos pacientes. Então, quando a gente faz a residência, a gente se aprimora muito naquele assunto. E eu acho que isso é importante, né? E, claro, o constante estudo, ir para congresso, tá estudando, lendo artigos novos, discutindo com colegas, isso é muito importante. A gente não pode parar no tempo. Com certeza. E a residência fez aonde? A residência daí eu fiz na UBRA, junto com a HPS, a de cirurgia geral, e a de Procto, daí eu fiz em Santa Maria. Santa Maria. Isso aí. E voltando para os Estados Unidos, né? Porque a gente vê assim, principalmente nos filmes, nas séries, tem todo aquele aparato, toda aquela, né? Realmente é diferenciado. Não, é muito diferenciado. Eu acho que a tecnologia que eles têm lá é muito difícil da gente conseguir ter, assim, toda essa acessibilidade que eles têm. É muito... Porque tudo chega pra gente depois que já foi testado lá. Sim, né? São os primeiros sempre. Eles são pioneiros nisso, né? Eu acho que a Europa, Japão, da nossa parte, também tem bastante. E Estados Unidos, né? Eles estão um passo à frente disso, com certeza, né? Mas eu sempre falo, não estamos falando que são médicos melhores. Sim, eles têm sim. tecnologias muito melhores. Sim, acesso, mas a gente tem aqui... Falando bem baixinho, a gente tem muita coisa boa no Brasil. A gente consegue fazer tratamentos e tudo aqui. Eu sou uma grande defensora do nosso país nesse sentido. Assim, eu acho que a gente consegue fazer e fornecer tratamentos maravilhosos para os nossos pacientes aqui no próprio Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Tenho colegas, os meus colegas, quando eu voltei para Caxias, eu sempre falo que eu sou muito feliz com a equipe com quem eu trabalho, porque são médicos em que eu me espelho todos os dias e que fazem os melhores pelos seus pacientes, se dedicam muito para os seus pacientes, e eu acho que esse é o grande diferencial. Com certeza. E assim a gente vê, por exemplo, Caxias é um grande centro, né? Praticamente igual a grande Porto Alegre,
mas a própria Farroupilha, com 70 mil habitantes, 75 mil, tem um hospital hoje cheio de robótica, de coisas de primeiro mundo. Exatamente, né? exatamente. Então, evoluiu, né? A evolução da cirurgia aberta para cirurgia videolaparoscópica, agora para robótica, a gente está tendo toda essa evolução e a gente está tentando acompanhar tudo isso, né? Então eu acho super importante, eu acho que essa tecnologia tem chego na gente, né? A gente tem estudado, então eu acho que estamos muito bem. Muito bem. Muito bem. Os pacientes estão bem amparados aqui. Muito bem, a gente, assim, sendo da mídia, dificilmente a gente recebe uma reclamação de um procedimento mal feito. Não, hoje a gente tem toda uma... Sim, a especialidade, eu acho que facilitou isso também, né? Sim, com certeza. Porque antigamente eu não tinha nem aparelho para nada, né? E era só no toque, na experiência, né? Daqueles médicos tradicionais antigos. Hoje não. O jovem sai da faculdade, faz a residência bem feita, ele já sai a 1000, né? Sim, então isso dá com certeza. É um passo além, né? Com certeza. Doutora, eu acho que já vamos ir para o final, passou rápido, né? Vou lhe deixar na câmara 1 aí para dar o seu despedida por hoje, mas a casa está à disposição, sempre que... Bom, eu agradeço novamente o convite, né? Hoje eu acho que a mensagem principal que eu deixo é que é muito importante ir no coloproctologista, fazer os exames de prevenção, né, do câncer coloretal, que é uma doença que a gente consegue prevenir, né, então procure o seu coloproctologista, faça os seus exames, tá, e agradeço muito o convite, né, espero voltar. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada.